Ao vivo, boa noite a todos. Estamos na nossa terceira terça jurídica. O convidado da noite, Coronel Marcelo Martínez Hipólito. Aguardando aqui as pessoas adentrarem. Boa noite, doutora Jaqueline Salles. Boa noite, Coronel Martínez. Já o vejo aqui. Boa noite, Alisson, Major Cruz, Orneide Correia. Boa noite. Boa noite, mestre presidente Coronel Azor Lopes da Silva Júnior. Grande amigo, mestre presidente do Instituto Brasileiro de Segurança Pública. Estamos dando início à nossa... Isso, Coronel Azor Lopes na plateia. Seja bem-vindo, Coronel. Estamos dando início à nossa terceira terça jurídica. Hoje, como convidado, o Coronel da Reserva da Polícia Militar de Santa Catarina, Marcelo Martínez Hipólito. Vamos ver aqui, fazer o convite, Coronel, para o senhor adentrar já aqui a bancada. Uma boa noite a todos mais uma vez. Aguardar aqui o convite. Opa! Boa noite, Coronel. Boa noite, Wilson. Boa noite, está ouvindo bem? Me ouvindo bem? Ouço perfeitamente o senhor. E o senhor me ouve bem? Muito bem. Espero que a torcida também esteja ouvindo. Com certeza. Senhor, seja bem-vindo. Boa Obrigado. noite àqueles que estão adentrando. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, caros associados da Força Invicta. Estamos dando início, nesse exato momento, à terceira live do projeto Terça Jurídica, onde, ao longo desse primeiro semestre, teremos 8 encontros, esse é o terceiro, e contamos hoje com a presença do nosso amigo e ilustre mestre, o Coronel Marcelo Martínez Hipólito. Coronel, em primeiro lugar, uma boa noite, minha continência. Opa, boa noite ao nosso continente também. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Aqui a esse encontro que nós começamos a promover no ano 2019. E neste ano, demos um nome, demos uma ampliada, e demos um nome a ele, intitulamos como Terça Jurídica, e trouxemos para terça-feira para fugir dos jogos, né? O Brasileirão começa agora em maio, e às quartas-feiras sempre competimos com os jogos de quarta e jogos de quinta, então recuamos para terça-feira, de forma que não tenhamos, né, essa concorrência desleal, né? E aqui possamos travar, debater alguns assuntos que são de interesse da categoria, e através dessa plataforma, por quê? Para poder permitir que a sociedade em geral, nossos amigos, nossos parentes, né, e aqueles que se interessem pelos temas possam aqui acompanhar o desenvolvimento de todos os temas que não só interessam aos militares estaduais, mas interessa também à sociedade como um todo. Eu farei aqui a leitura de um breve currículo do senhor. Se eu fizer aqui a leitura do currículo extenso do senhor, vamos ocupar, né, da mesma forma que os demais convidados que por aqui já passaram, a exemplo do coronel amigo do senhor. O senhor trabalhou por longos anos, não é isso? Nosso, exato, mas em especial do senhor, ele tem um carinho muito grande. O senhor estava acompanhando aqui, não sei se ao vivo, na último encontro, nos 2 últimos encontros, né? Porque nós temos... procurado participar sempre. Porque, a verdade, são 2 projetos em paralelo, que um projeto é da Força Invicta e o outro projeto, que é sempre em terças intercaladas, que é da FENEM e do Instituto Brasileiro de Segurança Pública. Então, o Coronel Araújo Gomes, muito amigo do senhor, né, do qual aqui ele teceu diversos elogios, e peço aqui as minhas escusas pelo fato de termos adentrado um pouco o que o senhor vai falar hoje, né? Não, sem problemas, eu acompanhei. Fui chefe de gabinete do Araújo Gomes e secretário executivo dele. Isso, vou falar aqui até, vou falando aqui desse mini currículo do senhor. Então, assim, para aqueles que não conhecem o Coronel Martínez, como é mais conhecido, mas o Coronel Marcelo Martínez Hipólito, ele é coronel da reserva da Polícia Militar de Santa Catarina há um ano apenas.
advogado, ou seja, colega, né, nosso colega 2 vezes, né, coronel? Advogado. Perfeito. Especialista em direito penal, direito processual penal. Ele também, justamente pelo tema de hoje, ele é instrutor e coordenador de diversos cursos de lavratura de termos circunstanciados de ocorrência pelas polícias militares. Ele desenvolve esse curso ao longo do Brasil todo. Eu posso até aqui adiantar, considerado um papa na matéria. Na ativa, ele exerceu diversas funções. Aqui apenas vou fazer alusão a 2 principais. Foi chefe da 3ª Seção, Planejamento, né, do Estado-Maior da Polícia Militar de Santa Catarina e chefe de gabinete do Comandante-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina. E, em paralelo, ocupou a função de secretário executivo do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. Coronel, sem tomar muito o tempo do senhor, porque hoje o palestrante é o senhor, a estrela é o senhor, as pessoas aqui estão para ouvir o senhor, e o senhor vai desenvolver hoje o tema que é o termo circunstanciado de ocorrência lavrado pelas polícias militares e ciclo completo, né? Tem esse acentozinho ciclo completo. E o que é a provocação? O que melhora isso tudo que nós falamos? O que melhora na segurança pública o termo circunstanciado lavrado pela PM e o ciclo completo? Com o senhor, mais uma vez, seja bem-vindo. A palavra e o público é todo do senhor. Obrigado, Wilson. Uma honra estar aqui novamente, né? Fico feliz de ver aqui a presença do nosso amigo também, Coronel Azor Lopes, que é uma sumidade também no assunto, né? Nós crescemos juntos praticamente nesse assunto, né? O então Capitão Azor, eu era Tenente Martínez, ele Capitão Azor, quando nos encontramos nos embates pela internet já, não sei nem dizer, faz muito tempo, né? E tivemos desde lá um relacionamento profícuo e nos ajudamos muito nessa luta chamada termo circunstanciado pelo Brasil. Como você falou no meu currículo, né? Eu tenho, digamos assim, desde 1999 eu trato desse assunto. Na verdade, eu até escrevi um artigo para o Instituto Brasileiro de Segurança Pública, né, da qual o Coronel Azor é presidente, né, do Instituto, do qual somos integrantes, que era justamente, o título era mais ou menos esse, termos circunstanciados de ocorrência, 2 décadas de discussão. Nós estamos há 2 décadas, mais de 2 décadas, né, porque é de 9.099 de 95, porém, institucionalmente a PM começa a lavrar o TCO em 2000 institucionalmente, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, né? Então é um tema que nós estamos discutindo há mais de 2 décadas, mas ele começa a avançar mais recentemente, eu diria aí, justamente com o início da Polícia Militar de Santa Catarina, né? Que ela aderiu, aí foi aderido também, aderiu ao esforço da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, a Polícia Militar do Paraná, quando Santa Catarina começou a lavrar, e São Paulo também, que aí teve o dedo do Coronel Azor, né, do então Capitão Azor, em São José do Rio Preto. São Paulo também fez por alguns anos, lavrou o TCO, né? Hoje, infelizmente, há uma resistência muito grande por parte dos delegados e do próprio secretário de Segurança Pública lá, né, para a não adoção. Não dá para dissociar. Gostaria também de retribuir a gentileza, né? Foi uma honra ter sido chefe de gabinete, secretário executivo do Coronel Araújo Gomes, né? É um nome diferenciado da segurança pública, não só em Santa Catarina, no Brasil, né? Pude compartilhar com ele comigo, vice-versa, né? Tivemos grandes conquistas, em especial nos últimos anos, como coronel da Polícia Militar. Como você falou, estou apenas há 1 ano, esse tema ainda não me escapou. Eu procuro, são 15 polícias militares no Brasil que lavram o TCO parcialmente ou integralmente, né? Se não me engano, são 6 que Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins, Goiás, Rondônia, Piauí. Eu creio que dessas 15, mais 8 ou 9 já lavram 100%, né? Nós temos um caso atípico que, por exemplo, Minas Gerais, já há muito tempo, lavra no estado todo, menos Belo Horizonte. Vai entender. Vai entender, porque Belo Horizonte resiste, né? Apesar das polícias serem estadual, há uma resistência em Belo Horizonte de lavrar.
uma particularidade que tem em Santa Catarina é que desde a eleição de 2010 nós também lavramos o TCO nos crimes eleitorais. Tá? Interessante. Não há normativa, é simples acordo verbal entre o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e os juízes eleitorais. Né? Lógico, é o tipo de ocorrência para quem teve, como eu, participei tanto no comando geral como no comando de batalhão da gestão de eleições. Uma característica das polícias militares é que elas atuam repressivamente em último dos últimos casos. Né? Na verdade, é até a orientação da Justiça Eleitoral de modo a não perturbar a eleição. Então, um pleito eleitoral, em todo o estado de Santa Catarina, durante o período eleitoral, nós lavramos 5, 6 TCOs no estado todo. É um número muito pequeno, mas do ponto de vista simbólico é significativo. Né? Tem um vídeo do TRE de Santa Catarina orientando os policiais militares nesse sentido, de 2010, 2012, 2014, 2016 e 2018. Os vídeos de instrução para os policiais militares, e nele você vai ver lá a orientação para a lavratura do termo substanciado nos crimes eleitorais. Então, essa característica por enquanto, específica de Santa Catarina. Algo também que ainda é inovador em Santa Catarina, e logo eu vou começar na introdução, que nós somos ainda, infelizmente, né, o único estado em que o policial militar faz o laudo de constatação da droga no crime de porte de drogas no local dos fatos. Nós somos o único estado no Brasil. E eu creio que isso faz pouco mais de um ano, e nenhum estado ainda nos imitou, né? E o detalhe importante, foi uma iniciativa do nosso Tribunal de Justiça para auxiliar a segurança pública. Digamos assim, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por meio da desembargadora Janice, excepcional, profissional, muito ligada à efetividade da segurança pública, no que ela pode colaborar. Foi presidente também do FONAGE, do Fórum Nacional de Juizados Especiais no Brasil, né? E ela Sim. que coordenou esse trabalho junto ao Instituto Geral de Perícias, e Polícia Civil e Polícia Militar, né? Porque a Polícia Civil também ganhou, ela não precisa mais enviar os seus laudos de porte de drogas para o Instituto Geral de Perícia, que aqui é separado da Polícia Civil. O laudo é feito na hora pelo policial militar ou qualquer policial civil a respeito. Também é uma inovação, para ter uma ideia, tanto para a Polícia Militar, eu ouso dizer pela Polícia Civil, não acrescentou nada. Um policial militar num turno de 12 horas vai fazer um laudo, 2 no máximo, que ele leva 10 segundos, 15, é automatizado, no caso de Santa Catarina, né? Sim. Faz no próprio smartphone ou no tablet, não tem, ele já aproveita toda a qualificação, e não há refazimento de documento, porque já estão todos os dados ali no TCO. Então, isso representou uma diminuição de 40% da demanda de serviços do Instituto Geral de Perícia. Quem deu a instrução para os policiais militares? O pessoal, os técnicos do Instituto Geral de Perícia, tanto para os policiais militares quanto para os policiais civis. Isso representou um ganho muito grande. Bom, o que a segurança pública ganha nessa medida? Isso palavras do próprio Instituto Geral de Perícia, não é palavras nossas, tá? Com a diminuição de 40% do volume de laudos que eles precisam fazer, laudos simples, né? Muito simples, que passaram a Polícia Militar e a Polícia Civil passaram a lavrar, sem um encargo que tenha tido qualquer repercussão no nosso trabalho, né? Tá muito diminuto ele, quando diluído no tamanho de ambas as instituições, no volume de trabalho de ambas as instituições, não é nada para a gente. Representou uma diminuição de 40% no volume de trabalho do Instituto Geral de Perícia. E, nas palavras deles, eles vão o quê? Vão focar nos crimes mais graves, né? Como homicídio, latrocínio, roubos. Então, eles vão poder focar e ser mais efetivos, responder de maneira mais rápida. É um elemento importante da efetividade policial e do Estado, né? É a resposta rápida aos delitos. E a perícia tem um papel fundamental nesse aspecto. Bom, eu fico feliz ali também, eu não sei quantos que não são policiais estão assistindo, né? Mas eu pude ver pelo menos uma ali, não sei se ela ainda continua assistindo, que é a Gisele Gedert, né? Foi professora comigo na Unisul, eu lecionei por 10 anos. Então, o Tenente Martínez, eu acho que Capitão Martínez também, lecionei na Universidade do Sul
de Santa Catarina nas disciplinas de processo penal, penal e criminologia, né, por 10 anos. Aí os nossos encargos com as promoções começaram a ficar maiores e não tivemos mais condições de conseguir se manter no magistério superior, no curso de Direito, né? Foi um grande prazer. Hoje é muito bacana quando, depois de alguns anos, eu encontro ex-alunos, advogados, delegados, juízes, promotores. É uma alegria sem igual. Bom, voltando ao tema aí, é importante para a gente começar, porque no Brasil, o que acontece? Uma percepção minha, né, que eu tive a oportunidade de até escrever primeiro, eu sugiro 2 obras no Brasil que analisam mais ou menos de maneira profunda as instituições policiais no Brasil, em especial Polícia Militar e Polícia Civil, que é a obra, vou começar pela obra do Coronel Azor, Fundamentos Jurídicos da Atividade Policial, da editora Suprema Cultura, uma obra muito boa, de uma profundidade qualificada, muito bem fundamentada, não é só por achar. É uma obra muito bem fundamentada que justamente vai na raiz desses problemas que nós vamos discutir agora rapidamente, o sistema policial brasileiro. Por que ele é tão ineficiente, né? E o meu livro também, né? Superando o Mito do Espantalho, da editora Insular. Infelizmente o meu está esgotado, só vão achar usado, não sei se alguém está pagando, mas eu tenho visto aí exemplares usados sendo vendidos a R$700, R$500, não sei se alguém está pagando, né? Mas está lá na Amazon e o livro físico, né? Mas o livro digital tem lá disponível, é um livro escrito sim. por mim e pelo Tenente Coronel Tasca, que até recentemente era o secretário de Estado da Administração. Então, Coronel, tem a possibilidade da versão digital, né? Perfeito. Botamos lá porque não é para ganhar dinheiro, mas ficar disponível. Sim, lá para quem puder acessar lá, fica mais fácil. Com certeza. Eu vou aproveitar aqui que eu interrompi um pouco o senhor, eu vou fazer aqui uma prática que eu comecei na anterior, desativei aqui os comentários, porque alguém já me comentou aqui que às vezes não consegue enxergar muito bem o palestrante porque os caracteres, os comentários ficam cobrindo. Eu vou desligar um pouquinho para permitir que o senhor seja visto perfeitamente. Ao decorrer, sem interromper novamente, eu vou habilitar novamente para poder percebermos quem está adentrando a live, quem manda faz as perguntas. Mas o senhor pode prosseguir, desculpa a interrupção. Fechou. Ok. Posso continuar, então? Perfeito. Tá, então vamos lá. Bom, a origem do nosso sistema policial. O nosso sistema policial tem origem francesa, né? Ali da polícia de Napoleão. Hoje, eles mantêm esse modelo, uma polícia, a principal polícia, uma polícia militar, a Gendarmeria Nacional, e a Polícia Civil, a Polícia Nacional. E aí esse modelo napoleônico se espalha pela Europa, boa parte da Europa, e aí nós temos os principais exemplos, a Espanha, com a Guarda Civil, o Corpo Nacional de Polícia, temos a Itália, com a Arma de Carabinieri, e a Polícia de Estado, e temos Portugal, que justamente é por onde vem o modelo francês, que atualmente é a Guarda Nacional Republicana, que quando veio para o Brasil era a Guarda Real de Lisboa, como era chamada, e temos aí Portugal tem 3 polícias principais. Nós temos a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, e eles têm lá, é o único lugar no mundo que eu conheço, eu acho que tem mais um com esse nome, né, de Polícia Judiciária. Né? Portugal tem a Polícia Judiciária, é uma polícia muito pequena para determinados crimes, por exemplo, homicídio, que é um número muito pequeno lá de homicídio de Portugal. E como é que vem para o Brasil? Vem lá em 1808 com a vinda da família real para o Brasil, né? A vinda da família real de Portugal, fugido de Napoleão, traz esse modelo que Portugal já havia importado da França, esse modelo de uma polícia militar e uma polícia civil, e ele vem para o Brasil. Mas como é que ele vem para o Brasil? De que forma que ele vem? Primeiramente, com a criação da Intendência Geral de Polícia. A grande maioria das polícias civis indicam como surgimento da Polícia Civil no Brasil a chamada Intendência Geral de Polícia. Devemos lembrar que, nessa época, 1808, o Brasil nem era Brasil, né, na verdade, era ligado ao Reino de Portugal. Mas até 1889, o Brasil era um país unitário, né?
Então, em geral, quando se vai falar tanto história da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, se vai falar de um país unitário, né? Não dividido em federação, não como uma federação. E aí, em 1808, é criada a Intendência Geral de Polícia, mas estudamos a fundo essa função. Ela não tem, apesar do nome polícia, uma cara específica de polícia. Ela é responsável pela iluminação também, pelo abastecimento. Seria uma espécie de primeiro-ministro executivo, dentre as quais também tinha a função de polícia em sentido estrito, de investigação. E, em 1809, é criada a Guarda Real de Polícia, né, que era muito mais ligada à segurança da corte, né? Lembrando, nessa época, basicamente, o Brasil, que existia basicamente, era Salvador e Rio de Janeiro. Né? E no Brasil não havia uma burocracia, né? Com a vinda da família real no Brasil, é que se estabelece essa burocracia. E aí, qual foi o problema? Uma polícia investigativa, uma polícia militar, e aí, até meados de 1967, as polícias seguem mais ou menos uma história estadual, mas muito parecida. Mas com nomes diferentes. Algumas tiveram o nome de Polícia Militar, Força Policial, como foi Santa Catarina. Rio Grande do Sul manteve Brigada Militar até hoje, muda, ela tem uma espécie de nome de fantasia, mas com os governos militares, com o Decreto-Lei 667, as polícias militares são unificadas. Em muitos estados, quem fazia o trabalho da Polícia Civil era a Polícia Militar. Nós tivemos até, se não me engano, 1992, aqui em Santa Catarina, oficiais que eram nomeados delegados, inclusive sargentos também. Até recentemente, creio que há 10, não mais, um pouco mais que isso, oficiais eram nomeados delegados no Amazonas, justamente pela dificuldade, lugares muito longínquos, e aí havia mais facilidade. Isso, no Paraná eles chamavam de calça curta, né? O delegado era nomeado. Né? Então, a Polícia Civil, enquanto instituição estruturada, viveu mais ou menos o momento que está vivendo agora, por exemplo, a Polícia Penal, né? Que tem uma organização muito recente. Né? Os funcionários do sistema prisional, eles se organizaram, isso eu pude acompanhar, né, nos meus 35 anos de Polícia Militar. Essa organização, na verdade, era um bando, né? E eles vão se estruturando ao longo do tempo, até com o ápice que é a Polícia Penal. Com o regime militar, então, nós saímos das polícias civis. Né? Nós saímos, por pressão do Exército, nós saímos das polícias civis e passamos a dedicar, pasmem, em muitos estados, nós passamos a nos dedicar ao policiamento extensivo. Porque até então, em muitos estados, eu não lembro se na Bahia, mas São Paulo teve, por exemplo, a Guarda Civil. Santa Catarina, nós não tivemos Guarda Civil. Eu não lembro se a Bahia teve Guarda Civil. Teve. Aqui na Bahia, na verdade, até era o Corpo de Polícia, né? Quando fui criado lá, né? Corpo de Polícia, quase vai completar 200 anos. Em 2025 aqui, a PM completa 200 anos de existência. Começou como Corpo de Polícia. Não, mas criada uma polícia, como São Paulo lá, no Paraná, Belém teve, Pará teve, Rio Grande do Sul teve, tanto que na Revolução de 30, os primeiros tiros, quem dá os primeiros tiros é a Guarda Civil de Porto Alegre, que na verdade era estadual. Era uma polícia que trabalhava no policiamento extensivo. As polícias militares, em regra, havia exceções, como Santa Catarina, que nós não tínhamos. Quem fazia o policiamento ostensivo eram as guardas civis. Certo. Com a edição do 667, as polícias civis, as guardas civis são extintas. O policiamento ostensivo passa a ser exclusivo das polícias militares e, em alguns estados, a guarda civil ela é incorporada pela polícia militar. Outros estados, como, por exemplo, São Paulo, a guarda civil é unificada com a polícia militar. No Paraná, a grande parte do efetivo da guarda civil foi para a polícia civil. Tá? Nós estamos falando aí final da década de 60. E aí as polícias militares passam a se preocupar com policiamento, basicamente, a partir da década de 70, pasmem, justamente durante o regime militar. Lógico, com também aquela guerra do comunismo, a questão da polícia militar enquanto aparato político. Mas até então,
grande parte das polícias militares, até a década de 70, eram basicamente preocupadas com a manutenção do status do Estado, né? A segurança do Estado, não necessariamente a segurança da população. E qual é o problema? Em todos esses anos, nós convivemos com essa... Até não havia grande preocupação, porque havia uma mistura muito grande. A polícia militar, e os filmes filmes brasileiros de época acabam mostrando um pouco isso, ela era quase que auxiliar da Polícia Civil, né? Em geral, uma das missões da Polícia Militar era só prender pessoas e cumprir as diligências das chamadas autoridades policiais, que até então era entendido que era a Polícia Civil, né? Os delegados, que no passado foram inclusive nomeados dentre desembargadores. Então, a Polícia Civil tem toda uma história ligada à burocracia jurídica, ao próprio judiciário brasileiro. E mantivemos essa separação de uma polícia ostensiva e de uma polícia investigativa. Nós não sofremos as mudanças que Portugal sofreu, que a França sofreu e que as polícias de modelo napoleônico, de influência napoleônica, sofreram. Que aí justamente nós vamos começar a discutir quando nós discutimos esse completo, né? Que aí começamos a perceber o quanto esse modelo brasileiro é ineficiente. Aí eu vou conversar. O modelo não propicia, mas geralmente eu até utilizo transparência, mas eu tenho alguns dados para compartilhar, para mostrar o quanto dados, fatos, para mostrar o quanto é ineficiente esse modelo nosso, né? E aí nós estamos nesse modelo bipartido, né? E no Brasil é interessante que no Brasil o Supremo julgou recentemente numa ação direta de constitucionalidade, porque na nossa Constituição havia sido colocado o Instituto Geral de Perícia como um dos integrantes da segurança pública no Estado. E a DEPOL do Brasil, a Associação dos Delegados, entrou com uma ação direta de constitucionalidade e o Supremo concedeu parcialmente, não extinguiu o Instituto Geral de Perícia, porque ele é um órgão pericial do Estado, mas considerou que órgãos de segurança pública são aqueles do caput de 144, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Militares, e agora apareceu lá do caput, né, do 144, que aí e a ferroviária, que na verdade ela não existe, né? E aí o que acontece? Aí o Supremo definiu que aqueles são órgãos policiais. Então nós não pensamos no que seja polícia, atribuições de polícia. Ao contrário, tenta imaginar, por exemplo, os Estados Unidos. Eles não sabem quantas polícias têm. A estimativa deles é que existem 18 mil polícias, agências policiais, né? O conceito deles de polícia é muito mais amplo. Mas voltando ao nosso tema, então. Então, eis que a Polícia Militar estava tranquila, né? Seguindo aquele modelo de Jean-Paul Brodeur, que ele fala do mito do espantalho, né? Que é o conceito de policiamento ostensivo, que é a presença do policial para inibir a ação do criminoso. Eu sou formado em 1985, essa é a nossa ênfase, né? Era o chamado mito do espantalho. Nossa função era de espantalho, simplesmente isso. E aí, justamente na década de 80, lógico, a rádio patrulha produziu uma grande mudança na polícia no mundo, né? A possibilidade de você acionar o aparato policial na rua. Por que acionar a polícia militar e não a polícia civil? Porque justamente a polícia militar no Brasil, ou a polícia uniformizada do mundo, é o órgão do Estado mais disponível para atender qualquer chamado do cidadão. Por isso nós somos chamados para tudo. Isso é no mundo todo. Os Estados Unidos agora, por conta do Black Lives Matter, algumas cidades estão tentando criar um serviço paralelo ao serviço da polícia. Por exemplo, para conflitos domésticos, não mandar a viatura da polícia, mandar esse serviço social. O problema é que é impressionante a quantidade de policiais dos Estados Unidos que morrem baleados em intervenção de conflitos familiares, domésticos. E aí, vai mandar o assistente social? Vai receber a tiro? Então, eu estou de olho ali para ver como é que vai ser essa experiência, né? Mas vai ser muito difícil, eles não vão conseguir suplantar a força policial. E aí nós estávamos muito tranquilos até que em 1995 surge a Lei 9.099, a Lei de Juizados Especiais Criminais, Cíveis e Criminais.
E já de cara, por exemplo, saiu uma coletânea dada pela Grinover, o Luiz Flávio Gomes, que depois muda de ideia, né, mas já defendem que qualquer policial possa lavrar o TCO. A Comissão de Interpretação, Comissão Nacional de Interpretação 99 também, então começam a interpretar no sentido de que o artigo 69 da 99 enseja a possibilidade de qualquer autoridade policial lavre o TCO e encaminhe um autor do fato de infração penal de menor potencial ofensivo, ou lavre o TCO no momento, né, e mediante termo de compromisso possa liberar a pessoa. E alguns malucos, alguns estados, ali, como Rio Grande do Sul, Paraná, resolvem começar a lavrar o TCO. E ficam lavrando praticamente sozinhos, né? Rio Grande do Sul foi a partir de uma portaria da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, se não me engano, era o secretário Bisol, acho que era esse o nome dele, que implantou lá no Rio Grande do Sul. Foi interessante lá, apesar de antes ter havido algumas iniciativas isoladas, né? Então capitão Pena Rei, que eu tive o prazer de conhecer, o tenente-coronel da reserva da Brigada, foi um dos precursores no Rio Grande do Sul. Capitão Azul em São Paulo, no Paraná eu não lembro quem foi o iniciante. E aí começam a lavrar o TCO, e aí chega a Santa Catarina em 2007, tão somente, né? Veja, a Brigada começa em 2000, e começa a lavrar em todo o estado, e aí a Federação Nacional de Oficiais abraça a causa e começa a expandir, e hoje aí nós temos 15 estados lavrando o TCO, e 2 estados que estão... porque nós temos mais 3 ou 4 estados cujo tribunal já regulamentou a situação, como São Paulo, Pernambuco e, não lembro agora qual é o outro estado, mas São Paulo e Pernambuco são 2 estados que já regulamentaram. Pernambuco, a Polícia Militar já deu treinamento para os policiais e não sei por que motivo ainda não começou. Então é assim que começa o TCO no Brasil. E por que ele surge, basicamente? E aí eu falo por mim, pela minha própria experiência, quando eu comecei a lavrar aqui em Santa Catarina, eu era capitão. O que me angustiava? Eu comandava uma companhia no norte da ilha de Santa Catarina, região muito turística. Como qualquer... E a Bahia tem certeza que os policiais têm ampla experiência nisso, que é a contravenção da perturbação do trabalho cego alheio, né? O volume gigantesco, principalmente em áreas turísticas. E a Polícia Civil não dava bola para isso. Eles estavam lá com homicídio, estavam com roubos, estavam com furtos, estavam muito mais focados em crimes graves. E, em geral, as perturbações do trabalho cego alheio só ficavam do BO. Um puxão de orelha e vai lá para o arquivo do delegado de polícia, né? O próprio BO. Não virava TCO, não virava nada, como regra, né? E aí, dentro desse sentido, eu converso com o promotor de justiça e convenço ele que era importante lavrar o TCO para a Polícia Militar, para poder dar vazão, porque o que acontecia? Pelo sentimento de impunidade, nós atendíamos 5, 6 vezes a mesma ocorrência, né? É aquela coisa, a viatura manda baixar o som, sai, já aumenta o som de novo. E a partir daí mudou todo o nosso procedimento, né? Nós passamos a não prender mais as pessoas, nós pegávamos, por exemplo, aparelhos de som. Acabava a festa, não havia necessidade de prender pessoas mediante, logicamente, o termo de compromisso. Quais são as vantagens do TCO? O TCO entra na discussão do ciclo completo. Como é que funciona no mundo todo? Eu vou pegar um exemplo do Brasil. Pode ser que até virou amiga minha de internet, a gente acaba com a internet conhecendo muitas pessoas, se conectando às pessoas, que é a procuradora da República, Monique Schecker. Tenho conversado muito com ela. Ela trabalha em Petrópolis, Rio de Janeiro, e ela botou uma postagem que eu sei que a Senasp divulgou recentemente também, que em 2020 o Brasil registrou 617 mil policiais federais, militares e policiais civis. 617 mil. Desses, 75%, vou arredondar os números, 75% são policiais militares. Apenas 23% são polícias responsáveis por a crime. E somente 4% delegados, que têm a chamada a função de polícia judiciária, que são autoridades de polícia judiciária, né? Lógico que nós militares temos a polícia judiciária militar, no mesmo nível. O que ocorre? Ocorre que no mundo todo, esses 75%
de policiais também podem investigar. No Brasil não pode. Só 23% que podem, e dos quais só 4% têm essa autoridade. O que quer dizer isso? Quer dizer que o modelo fica muito ineficiente. Você vai na França, você vai no Japão, você vai na Itália, quem investiga pequenos delitos de rua é o próprio policial da patrulha. Ele faz todo o levantamento, ele não aciona uma outra polícia para vir ao local. Salvo os crimes muito específicos, por exemplo, de terrorismo, explosão de bancos, coisa muito específica, ele pode eventualmente chamar outra polícia. Por exemplo, os Estados Unidos, atentado à bomba é o ATF que investiga, tá? É delito federal, aí é a agência policial chamada ATF, álcool, tabaco e firearms, tá? Armas de fogo, né? Então, crimes envolvendo esse tipo de delito, mas quando é arma, lógico, de dimensão maior, é o ATF dos Estados Unidos que age. Atentado à bomba é o ATF. Então, não é a polícia municipal, não é o State Police, né, que em geral lá é a polícia rodoviária. Então, no mundo todo, 100% do policial tem poder de polícia judiciária. Aí você acontece como o Rio de Janeiro, por exemplo, que o Instituto Sou da Paz levantou que em homicídio apura 11% dos homicídios, tão somente 11%. Então, o que faz o TCO? Como 80% dos delitos que nós enfrentamos são delitos de menor potencial ofensivo, o TCO dá margem a que possa atenuar esse modelo policial brasileiro terrível. É muito ruim esse modelo policial brasileiro, muito ruim. E aí o que acontece? Quando passa para a polícia militar, aí tem uma série de vantagens de policial militar. Por exemplo, nós temos Santa Catarina, que é um estado pequeno, nós tínhamos deslocamentos de 200 quilômetros para lavar um simples TCO, viatura tinha que deslocar. E aí tinha o problema seguinte, a cidade ficava sem viatura, muitas vezes a viatura se acidentava, aí levava as partes, tanto o autor como vítima, na mesma viatura para a delegacia, a 100 quilômetros, e aí tinha que voltar. Não, voltar, nossa viatura não é táxi, não vão trazer, se virem. Então, o interior da Bahia não deve ser tão diferente do nosso. Não tem linhas de ônibus para você, não tem Uber para você em cidades pequenas. Como é que as pessoas se deslocam? Mesmo em cidades grandes, né? Como Salvador, medianas, Florianópolis não é tão grande, mas já tem um porte significativo. Aí você leva para a delegacia e depois todo mundo se vira. E aí você leva muitas vezes algemado para a pessoa ser solta. Então, são inúmeras as vantagens. Outra, se você não prende, você não precisa do uso da força. Se você não precisa do uso da força, dificilmente você vai entrar em abuso de autoridade. É quase impossível. Aí fala, mas ele pode errar. Tá, mas se errar para soltar é menos problema, porque não é um crime grave. A gente tem que ter em atenção isso. Então, lavrar o TCO é uma forma de, como é que eu vou dizer, de fazer um arranjo nesse modelo absolutamente falido brasileiro, que o maior efetivo policial disponível não faz investigação, absolutamente não. Pelo contrário, nós temos em Santa Catarina aqui um capitão sendo processado criminalmente, a Justiça Militar, por ter só juntado todo o material encaminhado para a Justiça no IPM. No Brasil nós temos esses absurdos de policiais sendo processados por conflitos de atribuições. Em geral no mundo não tem, porque pelo menos no Ocidente o dono da investigação é o Ministério Público. Eu estive na França, estive no Chile, estive na Espanha. Na Espanha eu fiz o curso de Polícia Judicial na Guarda Civil da Espanha. O dono da investigação é o Ministério Público, então não há conflito. Havendo conflito de atribuições, quem define é o Ministério Público. Aliás, nesses casos, como França, como Itália, a Itália, no caso, não. A Itália é um caso até interessante, que a Carabinieri e a Polícia do Estado têm sobreposição de território. A França, a Espanha e Portugal, não. A divisão é territorial. Cidades grandes para a Polícia Civil, cidades menores para a Polícia Militar. E quem resolve todas essas questões? Elas não são judicializadas como no Brasil. No Brasil, nós temos algumas ações diretas de inconstitucionalidade disputando na justiça as atribuições policiais. Quando não se vê isso, não se vê nos Estados Unidos, não se vê na Europa,
Porque o dono da investigação é o Ministério Público. Lógico, quem faz a investigação é a polícia. Mas, lógico, como ele é o dono da investigação, ele também pode fazer a investigação. E as polícias lá gozam de plena autonomia, né? Como a polícia brasileira. Na verdade, a polícia brasileira, a polícia civil em particular e os delegados em especial, não se pode dizer nem que eles gozam de autonomia, eles gozam de independência, né? E numa democracia, toda independência ela é muito perigosa, né? Assim como nós também, na Polícia Judiciária Militar, né? Temos que ter mecanismos de fiscalização, né? Há diferentes modelos mundo afora, né? No caso aqui nós temos o Ministério Público, mas infelizmente, como regra, ela tem muitos amigos do MP, essa fiscalização ela se dá de maneira muito burocrática, né? É comum nesses países europeus, o próprio Estados Unidos, o policial que está à frente da investigação, ele faz o contato direto com o Ministério Público, pessoalmente, ele mantém um contato direto com o Ministério Público. Vejam como é, eu estive lá em Lille, no norte da França, visitando uma companhia da Gendarmeria, e o comandante era um major da Gendarmeria, e o major me apresentou o chefe do serviço de polícia judiciária, era um sargento. Como é que funciona na França, na Espanha, Portugal, na Itália? Não é o posto que vai definir a sua competência de polícia judiciária, é a sua capacitação. Se você fez o curso de capacitação de polícia judiciária, você está habilitado a ser polícia judiciária. Em geral, nesses países da Europa, vou sempre me referir à Europa, porque é de onde vem o nosso modelo policial, como eu falei no início. Sim. Quem está à frente de investigações de roubos, de furtos, são sargentos. Dificilmente o oficial. O oficial vai estar à frente, geralmente, de grandes e complexas investigações. E aí o que acontece no Brasil? Nós pagamos, em geral, delegados têm em geral no Brasil, delegados têm o mesmo salário de oficiais, mas eles fazem, o delegado aqui faz o serviço que um sargento na França faz, que um cabo na França faz, porque lá, ou mesmo nos Carabineiros do Chile, aqui do lado, ou Gendarmeria Argentina, aqui do lado também, porque justamente no Brasil o poder de investigação é muito concentrado em pouquíssimos cargos, né? Isso você não vai encontrar. Você vai pegar uma polícia francesa, uma polícia inglesa, uma polícia norte-americana, eles vão... A competência de investigação é do órgão, é da instituição, não é do cargo. E a instituição vai distribuir essa competência conforme a complexidade, conforme a importância. E aí ela vai criar níveis, é o que os espanhóis chamam, que eu tive lá no curso de Polícia Judiciária, que é a pirâmide de investigação criminal. Você tem vários níveis de atuação até chegar numa... você tem um nível que o pelotão vai dar conta. Ganhou uma complexidade, vai ser uma unidade maior de investigação de companhia. E aí você tem números interessantes, que o que acontece? No Brasil, a média mundial, isso eu pude constatar, é de 13% de pessoal específico na investigação policial. No Brasil, 25%. Como eu falei os números, quase o dobro. E números de apuração vergonhosos. Qual é o percentual de policiais só na investigação? Pessoal trabalhando sem uniforme. Na Espanha, 8,5%. Na Itália, 6,7%. Na França, 12,8%. Por que aí pode dizer assim, não, é um percentual pequeno, por quê? Porque 100% do efetivo é destinado à investigação. Esse 12% é tão somente para os crimes complexos. Eu conversei, inclusive, com policiais de países da África que trabalham da mesma forma. Policiais paisanos para investigação tão somente para crimes graves e complexos. E aí não. As polícias militares estão brigando o Brasil afora com delegados de polícia, porque os delegados querem ficar responsáveis por investigação de som alto, de briga de mulher, que o Supremo disse que não é investigação recentemente, disse que é um breve relato. E essa briga insana. E aí a atenção que deveria estar voltada para roubos, latrocínios, para homicídios, não acontece, porque ele tem que dar atenção para quê? Para o som alto. Aí vamos dar o exemplo da Bahia, sua terra.
o delegado está preocupado com São Alto, o inquérito de São Alto, com a carta precatória de São Alto, com a carta precatória de briga de bar. Aqui em Santa Catarina, não. Aqui o delegado, talvez por isso que aqui você tenha, no homicídio pelo menos, um dos melhores índices de elucidação de homicídios do Brasil, Santa Catarina. Em razão, hoje, por exemplo, Santa Catarina, há 3 possibilidades de confecção de boletim de ocorrência. Notícia criminal para a Polícia Civil investigar. Você pode ir numa delegacia, você pode ir na delegacia virtual, ou uma viatura, pode fazer com uma viatura da PM. Até o ano passado, quando eu estava na ativa ainda, as delegacias só lavravam 1/3 dos boletins de ocorrência. 1/3 era lavrado na delegacia virtual e mais 1/3 lavrado pelas viaturas da Polícia Militar, que comunicam as ocorrências diretamente para a Polícia Civil investigar. Para terem uma ideia do que representa em tempo, né, a questão do TCO, quando nós levávamos para a Polícia Civil, nós reduzimos o tempo médio de 4 horas para 50 minutos. Quando nós passamos a fazer num smartphone, esse tempo reduziu de 50 minutos para 30 minutos. Algumas comparações que eu fiz em 2017 com a Polícia Militar de São Paulo. Acidente de trânsito com vítima, a PM de São Paulo, ela despende 2 horas e 45 minutos para atender o acidente, em média. E isso não tem o tempo da Polícia Civil. A Polícia Militar de Santa Catarina é 48 minutos. E não tem participação da Polícia Civil, nesse caso. Perturbação do trabalho de cego alheio. A média de tempo que a PM de São Paulo despende nessas ocorrências, 2 horas e 30 minutos. Santa Catarina, 22 minutos. Por exemplo, um porte de drogas aqui em Santa Catarina dificilmente passa de 10 minutos do atendimento. 10 minutos é o tempo que leva o quê? Aí em Salvador. Para botar as pessoas dentro da viatura, para levar na delegacia. Tá? E fora quando você vê, principalmente um sexta num sábado, ficam diversas viaturas nas delegacias, né? Porque, como forma de otimizar o efetivo policial civil, em geral, as polícias civis chega o final de semana, de madrugada, eles concentram os flagrantes TCOs. Central de flagrantes. Isso. Aí você tem que deslocar um estado grande como a Bahia, você tem que deslocar dezenas de quilômetros para levar um simples TCO, né? E aí enfrentar uma fila, porque de toda a região vai até o local. Então, por exemplo, nós estamos... Santa Catarina já lavrou mais de 500 mil TCOs. Não se questiona, não há possibilidade mais de questionar a qualidade deles. Nós lavramos em torno de... Nós somos uma polícia de cerca de 10 mil integrantes. A Bahia, se não me engano, perto de 40 mil, é isso, né? Pouco mais de 30 mil. Pouco mais de 30 mil. Nós lavramos cerca de 50 mil TCOs por ano. Tá? Então, no mínimo, são 100 mil deslocamentos a menos por ano de pessoas para uma delegacia. Né? Nós não temos mais papel. Né? As nossas viaturas são todas eletrônicas. Só para ver em termos de custo do papel que nós conseguimos verificar isso, 25 formulários de papel custavam, 50 BOs custavam R$23. Com o nosso sistema mobile, feito em smartphone, passa a custar R$1,60. Então, a economia é absurda. Né? Ganhamos Sim. o efetivo de um batalhão, liberando PMs da atividade. Não temos mais registrador. Né? A PM da Bahia, eu não sei, ainda está preenchendo o papel? Hoje você vai em qualquer boteco, smartphone, o garçom vai lhe atender com smartphone, né? Não vai. Então, até nisso, dificulta, como eu falei, o nascimento da nossa Polícia Civil também está muito ligada à justiça, a burocracia ainda emperra muito no modelo policial brasileiro. Não é? Mundo afora, o modelo policial ele trabalha baseado em relatórios, ou report, né? Como dizem os americanos, né? Não tem essa de
de termos de remessa, os termos usados pela justiça. São termos policiais. E qual é o termo policial? É o relatório policial, né? É a perícia policial. E isso faz toda a diferença. Wilson, eu acho que era isso que eu teria para falar. Aí fico à disposição, que eu gosto muito da parte Da participação, né? da participação. Inclusive, Sim, gostaria de sim. ressaltar que, para os estados, se forem no site da FENEM, terá lá um mapa dos estados que não lavram o TCO. Recentemente, o presidente da Federação de Oficiais mandou o expediente para todos os governadores e secretários de segurança, solicitando que os estados lavrassem o TCO. Até porque as PMs, até porque o risco que envolve, né, a condução de pessoas desnecessariamente para a delegacia de polícia, né, o risco de contágio, né? E nesse sentido a PM lavrando o TCO seria um grande avanço. E hoje não há desculpa para São Paulo, não há desculpa para Bahia, não há desculpa para Pernambuco não lavrar o TCO. Simplesmente resistência de delegados de polícia que não aceitam, pressionam o seu secretário de polícia, de segurança pública, que muitos secretários são delegados de polícia, não é o caso da Bahia, mas até recentemente era, né? Não é o caso de Santa Catarina, que nós não temos a figura do secretário de segurança, mas anteriormente era um promotor de justiça, né? E quando nós começamos a lavrar o TCO aqui, era um deputado estadual, que era o secretário de segurança, né? Nós tivemos poucas vezes delegada. E aí fico aberto para questionamentos a respeito do termo. Só antes de eu fazer os comentários aqui com o senhor e fazer algumas perguntas e aguardar as perguntas também dos participantes, eu já cumprimentei aqui, mas cumprimento mais uma vez e agradeço mais uma vez a presença do nosso mestre-presidente, Coronel Azor Lopes, sempre presente acompanhando os nossos eventos. O Coronel Adelso Guimarães de Oliveira também se faz presente, companheiro nosso lá do Instituto Brasileiro de Segurança Pública também, e que foi meu corregedor-chefe aqui na PMBA. Cumprimentar também o Major Dequex, o mestre e amigo, irmão, Major Roger Vasconcelos, nosso diretor jurídico da FENEM. O tenente-coronel que eu vi aqui adentrar, não sei se ainda se encontra, o tenente-coronel Jeová Leal, aqui da PMBA. É uma alegria tê-lo aqui desta noite, coronel Jeová Leal. Cumprimentar também aqui, eu vi aqui os advogados, né, que fazem parte aqui Tem advogados que acompanham sempre, né? Aqui está aqui acompanhando o senhor. Os doutores Ismael Pedrosa, Kleber Freitas, Gabriel Barreto, Carolina Fross e, mais uma vez, a doutora Jaqueline Salles. Também aqui tem os comentários aqui, Léo Bochad, não sei se a pronúncia Leonardo correta Bochard, foi meu aluno. Leonardo, doutor Leonardo, é advogado da Associação de Praças. Pronto, ele está aqui dizendo que é muito bom poder matar saudades e assistir às belas aulas do professor. Brilhante advogado hoje, foi meu aluno na Unisul. Uma alegria vê-lo aqui. Tem aqui também o Victor Malheiros, saudoso coronel, né? Coronel doutor Vitor também, sim, conheço. Isso, diz que um brilhante presidente lá do Conselho, né, da Justiça Militar. Sim, fui algumas vezes juiz da Justiça Militar, né? Obrigado. Isso, E antes, fazendo só aqui o comentário, sim, nós tivemos aqui na Bahia como secretário por bastante tempo um delegado, no caso, não delegado de Polícia Civil, um delegado de Polícia Federal. E atualmente temos um juiz aposentado, um juiz federal, né, aposentado, mas que tem como subsecretário um delegado de polícia. Né? Então, nós temos ainda na composição, né, como o secretário não é um delegado, mas o subsecretário ainda, né, nós temos um delegado de polícia. A Bahia teve algumas experiências, eu lembro a cidade de Paulo Afonso, de lavratura do TCO por parte da PM, nós temos um outro, eu queria até dizer assim, algumas experiências, coronel, exitosas, até dizendo aqui na cidade onde eu me encontro. Eu me encontro aqui, eu não estou em Salvador, estou em Porto Seguro. Né? Estamos fazendo essa transmissão direto de Porto Seguro, onde tudo começou. Né? Então, aqui em Porto Seguro, no início dos anos 2010, salvo engano, 2012, 2013, o então comandante da Companhia de Policiamento Ambiental aqui, a CIPA Porto Seguro, ele implementou nos crimes ambientais, justamente de perturbação ao sossego. E ele contou com o apoio irrestrito do Ministério Público. Então, ele fazia a medição, a ferição do volume, né, que ultrapassava os decibéis, né, permitidos naquele horário,
havia apreensão dos equipamentos, eram lavrados e depois havia a lavratura de um TAC, né? E justamente esse TAC servia até para poder outras, né? Promoção de cursos, qualificação do efetivo. Então foi um trabalho belíssimo que foi desempenhado aqui, né? O cumprimento aí, inclusive é meu colega de turma, o Major Ronivaldo Pontes, que desempenhou na cidade de Porto Seguro. E temos os outras experiências também de outros oficiais que o fizeram, mas ainda efetivamente não foi implantado, não foi implementado no nosso estado a lavratura do termo circunstancial de ocorrência pela Polícia Militar. E pelos dados que o senhor trouxe, né, aqui eu pergunto, o tempo de resposta, a redução é injustificável, né? Sim, perfeito. Os deslocamentos, o senhor falou de central de flagrantes nos grandes centros, mas existem unidades do interior do estado, aqui o estado é bastante grande, onde tem algumas cidades, por não ter, até não dispor de plantonista naquela cidade, até por falta de um efetivo dos próprios delegados. Me permite corrigir, não há falta de efetivo na Polícia Civil. Ela tem o dobro da média mundial. Na verdade, o modelo... É o modelo, não, mas o plantão ele não tem naquela cidade. Então, ele tem numa cidade que dista 125, 150, 160 quilômetros. Por vezes até 200 quilômetros. Se tiramos daquela cidade uma única guarnição que lá existe de serviço, né, naquele plantão, ou naquele dia, naquele final de semana, ou naquela noite, para fazer uma condução de 150 a 200 quilômetros, 150 para ir, 150 para retornar, são 300 quilômetros de deslocamento. Sim. Isso aí não acontece em menos de 4 horas, sob hipótese alguma. Se for uma estrada que tem uma condição não tão boa, o tempo demora. E aí o tempo da lavratura. E para quê, justamente? Para Brasil afora, você vai encontrar milhares de exemplos, porque nós somos muito grandes, né? De exemplos de TCO levando 12 horas para ser lavrado. Eu digo, a guarnição PM gastando 12 horas para lavar um TCO. Isso é impossível aqui em Santa Catarina. Impossível. O que poderia ser resolvido em alguns minutos no local do fato, né? No local do fato, onde sairiam todos ali, o autor do fato caracterizado como de crime de menor potencial ofensivo, ele iria assumir, né, o compromisso de comparecer à audiência no GECRIM. Ali mesmo o preposto da Polícia Militar, ele iria adentrar, como eu sei que acontece aí em Santa Catarina, ele vai no sistema, já marca a audiência, já fica marcado, extrai ali e pronto, e todo mundo vai. Mas eu pergunto, nesse tempo que o senhor tem acompanhado, não somente no estado, mas com mais propriedade, o senhor pode falar no estado de Santa Catarina, houve alguma resistência crítica por parte, eu não estou falando dos delegados, estou falando da sociedade para a lavratura do termo circunstanciado pela PM? Eu vou talvez cometer um sincericídio, né? Essa disputa entre polícia militar ou oficiais e delegados, a população em geral não está nem aí. Não tem qualquer interesse. O meio acadêmico, em geral, ele desconhece muito o trabalho da polícia, né? Em especial da polícia militar. Nesse aspecto, a Polícia Civil foi mais efetiva pela ligação que ela tem com o judiciário, sempre teve muito forte, então ela é um pouco mais conhecida, mas a Polícia Militar absolutamente desconhecida, né? Em geral, todos acham que a nossa atribuição constitucional é o policiamento ostensivo, não, é preservar a ordem pública, né? Comecei a discutir isso com um promotor uma vez e o promotor falou, não, mas aí a competência é muito ampla, reclama para o Constituinte, né? Na verdade, você delimitar o que é preservar a ordem pública, né, é uma tarefa bem complexa. Então, houve resistência, na verdade, de delegados, mas hoje não há, pelo contrário, né, nós tivemos vários casos de delegados baixando ordem para não receber casos de TCO, porque ainda há, incrível, ainda há alguma resistência por parte dos policiais militares ou talvez, quando eu tive a oportunidade de dar palestra recentemente, eu acho que até aí na Bahia, alguém me perguntou, mas é importante levar para a delegacia para mostrar a resposta do Estado. Não, isso não é resposta. A resposta do Estado tem que ser conforme a lei. E outra, isso eu pude constatar em loco,
os acontecimentos, principalmente os primeiros TCOs, quando eu era capitão, o impacto que causa na pessoa quando ela já sai de lá intimada. Né? Quando já sai intimada, o impacto é impressionante. Né? Então, lugares, como eu foquei inicialmente lá como capitão muito quando eu já fui comandante de batalhão, eu já estava no nível mais estratégico, tá? Então não me envolvia tanto com o feijão com arroz, digamos assim. Né? Uhum. Então, mas nesse início, como capitão, me envolvia. Era impressionante. Lugares que nos incomodavam há anos por som alto, o TCO resolveu na hora. Porque a Polícia Civil não lavrava esse TCO. E com razão. Com razão. Não era preocupação dela. Mas por que era a preocupação da Polícia Militar? Pelo grande volume de ocorrências. Né? Grande volume. Nós tínhamos que dar vazão a isso. Sexta, sábado, é uma loucura. Né? Todo o Brasil, né? Eu não consigo imaginar festa de São João, né? Antes da pandemia, né? Diz que aí no Nordeste é festa de São João, né? As viaturas não param de ser chamadas. E aí, quando você chega numa festa e aprende um módulo, acabou a festa, acabou o som. Nós tínhamos casos de sons profissionais sendo apreendidos, né? Ficar meses apreendidos lá, e essa é uma punição severa. Lógico, há casos, mas a gente tem que ter em mente que termo circunstanciado é para infrações de menor potencial ofensivo. São infrações que não são graves. Sim. Não são graves. Que aí, quando eu falo, às vezes, da droga, que a gente faz a constatação, mas em tráfico não, é só em caso de porte. De tráfico vai para uma delegacia, para o flagrante. Porém, nós não temos mais obrigação em Santa Catarina de todo o crime que nós recebemos a notícia, já encaminhar as partes para a Polícia Civil, mesmo sem flagrante, se não tiver flagrante. Se não tiver flagrante e tiver condições, a gente só comunica eletronicamente para a Polícia Civil e manda os objetos apreendidos depois. Entende a efetividade, sim. Como a eficiência que traz. E, por outro lado, desobriga muito a Polícia Militar. O ciclo completo para a Polícia Militar, na verdade, acaba desafogando muito o trabalho da Polícia Militar. E muito mais da Polícia Civil. E, inclusive, da perícia oficial. Né? Aparentemente, a tropa no início, é mais trabalho. Não, não é mais trabalho, é menos. Você não vai ficar tendo que deslocar horas, esperando horas em delegacia, você vai já tomar todas as providências. Você, quando toma as providências lá no local, você é respeitado. As pessoas vão te respeitar mais do que você levar para outro resolver. O policial tem que estar na ponta, ele tem que ter, e é isso eu insisto no meu livro, ele tem que ter instrumentos capazes para resolver conflitos ou encaminhar conflitos. Os nossos policiais, em geral, por exemplo, da Bahia, a única ferramenta que ele tem é a prisão. E como diz o Coronel Araújo Gomes, para quem é martelo, todo mundo é prego. Ele vai usar a prisão para tudo e para todos. Não. E aí essa luta que nós temos, aí entra a polícia administrativa, né? Essa discussão está muito forte agora na pandemia. Né? Nós estamos vendo aí polícias militares, por exemplo, nós somos pouco impactados aqui em Santa Catarina. Por quê? O nosso enquadramento aí, se não me engano, é o 267, né? Descumprimento de... Sim, 267. De autoridade TCO, visando... Isso, é TCO. Ninguém vai preso. Para o cidadão, a percepção do cidadão comum, do cidadão médio, é que o TCO não é uma medida não é uma medida criminal. Para ele é uma medida civil. Ele vê aquela multa, aquela cesta básica, como uma medida civil, mas uma medida imposta pelo Estado. Sim, sim. Aí nós temos na Bahia, com certeza, pessoas se levando para a delegacia, presas, trabalhadores, por descumprimento do 267. Aqui nós resolvemos o quê? Um TCO no próprio local, e é feito só. E nós temos aqui em Santa Catarina também o procedimento administrativo anterior ao TCO, que nós damos preferência para aplicar agora na pandemia. Então, a prisão por descumprimento, ela entra num quarto momento. Primeiro, a advertência. Segundo, a medida administrativa. Terceira, a medida criminal. E aí, você não tem nem condição para a delegacia, né? A medida criminal. Coronel, antes de eu seguir para a próxima pergunta, o Coronel Azul está parabenizando aqui o senhor pela palestra. Da mesma forma, o Coronel Adelson Guimarães, né, parabeniza pela excelente palestra e fundamentada disposição sobre o tema. E, por fim, até caiu aqui com uma luva um breve resumo daquilo tudo que o senhor já falou. O Coronel Adelson aqui coloca, né, que, ao fim e ao cabo, interessa ao cidadão, não é isso? A sociedade em geral, a atuação eficaz e eficiente dos órgãos institucionais
que são voltados para a preservação da ordem pública. Então, pouco importa, como o senhor já disse, se polícia militar e se polícia civil. Então, o cidadão ele quer uma atuação eficiente, uma atuação eficaz, eficiente e eficaz Sim, sim. dos órgãos institucionais que são voltados para a preservação da ordem pública. Então, pouco importando quem seja. E assim, coronel, como essa sequência, inclusive até falando que o coronel Adelso será um dos palestrantes que estarão aqui, né, no salvo engano, na sexta ou na sétima, no nosso sétimo encontro. Né? E na sequência que seguirá as palestras do senhor, tanto na terça jurídica como lá no café jurídico, nós temos uma sequência aqui com nós vamos ter uma promotora de justiça, que ela vai falar também um pouco sobre o tema, vai falar sobre o controle externo das polícias, a doutora Isabel Adelaide, e na sequência, após ela, nós temos aqui um amigo nosso, o doutor Leandro Nunes, né, Leandro Bastos Nunes, procurador da República, que também vai falar sobre a questão do termo circunstanciado lavrado pela PM. E como eu estava conversando na palestra anterior com o coronel, né, o comandante Araújo Gomes, sobre esse momento, né, oportuno que nós vivemos, que é a pandemia, como o senhor bem disse, que não só a questão de se manter o distanciamento social, que ele é tão pregado, né, que vai ajudar a conter a expansão do Covid para que as pessoas não contraiam a Covid, né? O Covid vírus, a Covid doença. Então, além disso, vai evitar, naqueles estados, como é o caso da Bahia, né, e outros, né, já estamos chegando aproximando a 15, então nós temos outros 11 que não lavram, dos militares se envolverem naquela situação que poderia simplesmente ser contornada, não é contornada de deixar para lá, de se marcar uma audiência de instrução no GCRIM para aquele fato, que é um crime de menor potencial ofensivo e acaba gerando, eu me lembro até de uma outra palestra, vou pedir até para o senhor repetir aqui esse exemplo, de um simples fato, uma simples ocorrência que poderia ter sido resolvida no local e depois aquela confusão toda que se gerou. Então, coronel, o senhor não entende como um momento adequado, o senhor que tem circulado, né, bastante o nosso país, ajudando os estados a implantarem esse modelo. Né, eu vou até pegar pesado, viu? Os comandantes, governadores e secretários de segurança estão cometendo um crime com a população, com nossos policiais militares e com os nossos policiais civis, a não adotar por parte da polícia militar o termo circunstanciado. Né? O nível que chegou de contágio, e eu já tive Covid em setembro do ano passado, tá? Tô tomando cuidado. Me recordo, conversamos até. E justamente uma missão da federação. No Pará, né? Não, Rondônia. Foi Rondônia. Rondônia, É um crime que os governadores, eu até acredito que os governadores, por desconhecimento, tá? Mas o secretário de segurança não tem desconhecimento, os comandantes gerais não têm desconhecimento. É um crime que eles estão cometendo contra a população, contra os policiais militares e contra os policiais civis, porque você coloca eles aglutinados em viatura, coloca em delegacias, causando uma aglomeração absolutamente desnecessária, quando poderia ter sido tudo resolvido na rua. Ou boa parte, como nós temos levantamento em Santa Catarina, e não é polícia no mundo todo, é muito parecido, a gente calça 42, 80% dos crimes que nós atendemos efetivamente são de menor potencial ofensivo. Então você poderia reduzir em 80% o risco de contaminação especificamente desses casos. E eu creio que depois nós já passamos de 350 mil mortes, com certeza chegamos a 400 mil. Ano passado, todo mundo conhecia, final do ano passado, todo mundo conhecia alguém que tinha pegado o Covid, agora não, agora todo mundo conhece alguém que morreu. Né? Temos aí a morte, para a gente, trágica do senador Major Olímpio, Coronel Arazenca São Paulo, meu amigo, faleceu. O meu vizinho aqui do prédio, professor universitário, 1 ano mais velho do que eu, morreu, vem a gripe, semana seguinte o cara está morto. Né? Então, é um crime que estão fazendo com a nossa tropa, com a população e com os policiais civis, não aceitar o tempo circunstanciado. Há decisões judiciais à vontade aí para escolher, CNJ, Supremo recentemente, tribunais de justiça, né? Eu creio que a Bahia não tem regulamentação, né? O tribunal aí não tem sobre o TCO, né? Não tem.
Mas nós temos estados como São Paulo, que tem a regulamentação já histórica do tribunal e até hoje não adotou por simplesmente pressão da Associação dos Delegados e sobre o secretário de Segurança, que lá não é um delegado, é um general do Exército, né? E temos aí diversos exemplos. Santa Catarina é sempre usada como esse exemplo, até pelo nível de tecnologia que nós chegamos, né? Tive a honra de apresentar essa tecnologia do TCO, embarcado numa conferência de tecnologia em segurança pública nos Estados Unidos. Os americanos ficaram encantados em 2018, né? Eles ficaram encantados com a nossa tecnologia e não acreditavam o valor que nós pagamos. Para a nossa Polícia Militar foi algo em torno de 6 milhões, tudo. Com todos antes era mais caro, hoje é mais barato. Hoje a gente é só a impressora e o smartphone, e o programa já tem. Antes não, era tablet, suporte do tablet, instalação. Então hoje aí, uma polícia do seu tamanho aí, duvido que gastasse mais do que 15 milhões de reais para implantar o TCO eletrônico em todo o estado. Isso é troco aí para a PM da Bahia. Para a gente já não seria muito, Santa Catarina, né? Mas esse recado que eu dou para todos os... Coronel, já vamos chegando aqui. O Instagram, hoje ele já permite que, não como naquela oportunidade do ano passado, ele já permite que avancemos um pouco dos 60 minutos. Já vamos caminhando, daqui a 4 minutos vamos para 1h15 de palestra. Assim, nós até tínhamos preparado, estávamos agendando uma visita justamente ao presidente do nosso tribunal e ao corregedor, mas chegou a pandemia. Mas tão logo, assim, esperamos que durante a pandemia, antes do seu término, se aproveite, né, essa oportunidade, como já estamos conversando aqui, já falamos sobre o assunto com o Coronel Araújo Gomes, o senhor voltou a abordar. Esperamos que todos os estados, não só a Bahia, como todos os estados, aqueles que ainda não implantam a lavratura do TCO através da PM, pela PM, né, pela PM, que o faça, porque até é uma situação que vai ajudar no combate, né, da expansão da Covid, né, já que não se adota por conta dos resultados que o senhor já mostrou aqui, já apontou em diversas vezes, redução de tempo, economia, redução de custos, desafogar a polícia judiciária para poder que ela se debruce nos crimes mais graves, porque os crimes de menor potencial ofensivo eles já serão dali em loco encaminhados para o GCRIM, se não for por esses motivos, que já seriam suficientes, que seja justamente por conta da pandemia, para não ter a expansão ainda maior da Covid. Então, Wilson, só queria destacar que praticamente quase todos os estados que a PM começou a lavrar o TCO, o Ministério Público teve um papel fundamental, tá? Que bom que a promotora de justiça vem, e da Bahia, né? Nossa, vem falar. Baiana, sim. Isso, e eu digo, Santa Catarina, tudo começou com o promotor Tiago Carriço de Oliveira, que virou meu amigo depois. Eu convenci a me obrigar a lavar TCO. Na verdade, a recomendação dele foi um salvo-conduto para mim, mas eu não precisei usar esse salvo-conduto, né? Sim. Se eu fosse responder disciplinarmente. O Ministério Público tem sido muito parceiro, quando não além. Tá? Muitos estados, como o Ceará, eu lembro que é um caso, o Ministério Público recomendou que a PM lavasse o TCO. Eu não sei, fica aí a dica para os membros do Ministério Público recomendarem ao Estado adotar o TCO como forma de mitigar os riscos do contágio do coronavírus. Sim, então isso é a doutora Isabel Adelaide, inclusive eu encaminhei a ela, ela agradeceu, encaminhei a ela aquele material que o senhor pediu, de pronto eu encaminhei, e convido o senhor para na noite dela, que será justamente daqui a 15 dias, que se o senhor puder estar aqui para poder fazer algumas perguntas, fazer alguns questionamentos a ela, seria de bom alvitre. E quando nós pautarmos, repito, espero que ainda nessa pandemia e não se faça necessário que tenhamos que, né, ter uma visita institucional ao nosso tribunal, mas se o fizermos, convidaremos o senhor, né, convidaremos o senhor para poder, né, fazermos enriquecer essa apresentação. Em janeiro eu fiz um tour lá por Alagoas, visitei o presidente do tribunal, visitei o Procurador-Geral de Justiça, mas foi meio pregar para convertido, né? Eles já estavam convertidos, né? Tem um provimento lá, faltava era a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança
Mas Sim. fui muito bem recebido pela PM, dei uma palestra lá para os oficiais, foi muito bacana. Eu iria fazer, eu só vou fazer aquela alusão, mas não farei mais uma pergunta, era somente no início, né? Se teria uma resistência por parte do Poder Judiciário lá no início, porque hoje não há mais. Hoje o senhor já disse aí, hoje não há resistência alguma por parte do Poder Judiciário. Eu falo no início, lá logo no início da lavratura, há 15, 20 anos atrás, se houve alguma resistência. Nós tivemos uma resistência simbólica, teve algumas poucas, mas a mais simbólica foi de Blumenau. Blumenau foi interessante que o juiz da comarca lá, do Juizado Especial Criminal, ficou durante um ano anulando os TCOs da PM. Um ano. E interessante o despacho dele, que ele chega, num dos despachos dele, eu tenho guardado até hoje, que ele fala assim, olha, e não adianta intimar o comando da PM para parar de fazer, porque em estado a não fazer mais, continuou fazendo. Porque o que acontece? O comandante recebeu ordem para fazer e o judiciário tem que receber da Constituição, qualquer petição. E ele ficou quase um ano, até que o tribunal convenceu ele a parar de anular. E recentemente nós tivemos uma comarca, não lembro qual aqui, um juiz que anulou um TCO nosso, mas ele, no próprio sentença, ele disse que sabia que ia perder no tribunal. Certo. Então, alguns casos bem isolados, geralmente é porque tem alguma ligação com o delegado, ou foi delegado, ou é casado com o delegado, alguma ligação mais afetiva com o delegado, né? Mas praticamente no passado não teve resistência, pelo contrário, né? Começa no Tribunal de Justiça o provimento número 04 de 1999, desembargador Francisco, então corregedor, depois foi presidente do tribunal. Começa ali, aqui em Santa Catarina, a discussão do TCO, começa pelo tribunal. Mas, repito, eu tenho observado, os tribunais têm tido participação forte, como São Paulo, né? São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo mantém normativa autorizando os juízes a receberem o TCO, mas a Secretaria de Segurança insiste em proibir a Polícia Militar de lavrar, mas, em geral, o Ministério Público tem estado mais atuante e o Judiciário mais no princípio que nós aprendemos na faculdade, né? Que é o princípio da inércia jurisdicional, né? Tem que ser provocado, né? Mas sempre que provocado tem respondido muito bem. Nós tivemos raríssimos reveses no Brasil afora. O Judiciário e o Ministério Público, em matéria de TCO, têm sido grandes parceiros. E, em especial, destaco de novo o Ministério Público Estadual e, em alguns casos, o Ministério Público Federal. Por exemplo, a nossa ambiental trabalha junto ao Ministério Público Federal nas competências federais, né? Então, ela lavra TCO em alguns casos, né? E também, como eu falei, nos crimes eleitorais, né? Sim. Era isso. O Coronel Azul postou aqui, antes de fazer aqui as considerações finais, o Coronel Azul postou até aqui um link, lá até do Instituto, Fundamentos Jurídicos da Atividade Policial. Né, Perfeito. Recomendo, super recomendo para quem queira conhecer de forma mais profunda. Digamos assim, o livro do Azul com o meu se complementam, né? O dele eu acho que é mais profundo nas questões, digamos, falando bonito, né, propedêuticas, né? Tranquilo. É muito bom, recomendo. Além do o Azul, Coronel Azul, doutor, né? Uma grande figura, um grande palestrante, um profissional especial. Eu iria para as considerações finais aqui, agradecimentos, mas eu não vou poder fazer de pautar essa pergunta aqui do Coronel Adelson. Eu vi aqui. Viu aqui? Ele pergunta se o senhor consegue ler? Na verdade, o que aconteceu? Ele tinha algum aval ali do Ministério Público, lá em Blumenau, e nós politicamente conseguimos contornar a situação, convencendo o juiz a não prosseguir, né? Junto com o tribunal. O nosso tribunal aqui sempre foi muito parceiro, né? Como eu falei, a desembargadora Janice tem sido, fantástica aqui nos últimos tempos, né? Com a Polícia Militar, mesmo com a Polícia Civil. O que ele fazia? Anulava o TCO e mandava a delegacia repetir tudo, mas nós aprendemos na faculdade que não se anula inquérito, né? Anular depoimento é válido só o depoimento do juízo, então não fazia o menor sentido a anulação dele, né? Como também esse juiz numa comarca aqui recente, Santa Catarina, fez, não faz sentido anular o TCO. Aí ele dizia, anula o TCO e recebo como notícia crime. Mas TCO é notícia crime. Sim.
Aí essas brigas se tornam brigas insanas, que o profissional não consegue nem ter coerência na sua decisão, porque não consegue. Que é incoerente anular um TCO, do ponto de Sim, vista, sim. inclusive, da hermenêutica jurídica, né? Sim. Né? Era isso, É. eu espero que tenha esclarecido, né? Não estar impune, ele mandou para a delegacia, porque na prática, o que eu diria, teve um juiz, quando nós começamos a lavrar o TCO, que ele falou assim, na capital, ele falou assim, tá, mas vocês vão fazer TCO para tudo? Sim, não é para fazer para tudo? Uhum. Por quê? Qual é a nossa interpretação? É que ele já confiava, porque toda a polícia faz seleção. Ela não pode enquadrar tudo. Se ela enquadrar tudo, acaba. Tanto que, para isso, existe a operação padrão, que principalmente a Polícia Federal, que a gente viu fazer, a Polícia Civil, em alguns casos, tal. Mas o que acontece? É aplicar a lei para todo mundo. Porque toda a polícia no mundo todo é seletiva na aplicação da lei, ela não consegue aplicar a lei para todos. Aí o juiz já sabia, eu já conhecia o filtro da Polícia Civil. E a fama nossa, até pela reclamação da Polícia Civil, a PM leva tudo. Pô, vai bater tudo aqui, vai ser o caos na minha comarca aqui, na minha vara. Então como é que vai ser? Lógico, a gente com o tempo vai acertando, tal, não dá para levar tudo. Por exemplo, é muito comum eu ver a guarnição PM prender o cara por tráfico com 15 petecas. Qual é o juiz que vai condenar alguém por tráfico com 15 petecas? Está bem provado lá, mas não vai. Ele vai forçar a barra para enquadrar no porte. Sim. Que não há nem previsão de pena privativa de liberdade. Aliás, esse é um ponto que o Coronel Azor também já abordou, e que ninguém aborda, que conduzir para uma delegacia alguém por porte legal de droga é absolutamente abuso de autoridade, porque não há pena privativa de liberdade para o crime. Crime No caso, sem pena. que no caso, o senhor fala o porte, o usuário, né? O uso próprio. Isso, usuário, isso. O usuário. O uso que não é crime, né? No Tanto caso, que... é crime, mas não há pena, né? Isso. Tanto não que assim, quando eu dei palestra para o CEGESP, né, de vocês da PM da Bahia, Sim, tinha uma perita, né? E ela era formada em química, não era na área jurídica, né? Como é normal no perito, né? E ela perguntou, tá, coronel, mas e aí o laudo complementar? Cara, ninguém faz laudo complementar para porte de drogas, de uso, né? Ninguém faz, porque ninguém é processado por porte, porque é impossível. No máximo, em conexão com outro crime, que não vai resultar. Eu imagino, né? Vai resultar só na dosimetria da pena lá como um agravante só. Não tem pena privativa, então como é que você vai? Morre tudo na audiência preliminar. Tem que morrer na audiência preliminar. Tem que morrer. Não dá para seguir. Como é que você vai denunciar alguém por um crime que não tem pena? Aí no final, para ele ser sentenciado à demonstração. Sim. Que é o que prevê a lei, né? Sim, sim. Não, é insano. Mas era isso. Tranquilo. Coronel, então, gostaria de, em nome de toda a diretoria executiva, em nome de todos os associados da Força Invicta, agradecer mais uma vez a solicitude, né, por aí também a parabenizar pela mais uma brilhante palestra. Eu acho que o senhor foi aqui bem preciso, né, fez todo um histórico do porquê da lavratura, ou seja, do nosso modelo ultrapassado de polícia e o porquê da importância da lavratura do TCO e do próprio ciclo completo, né, da lavratura do TCO pela PM, do ciclo completo, a importância para a segurança pública, para a sociedade, sobretudo nesse momento de pandemia que vivemos. Então, gostaria de agradecer ao senhor e vou deixar aqui, se o senhor quiser dar algumas palavras, né, a quem nos assiste, o senhor fica à vontade. Eu agradeço a Força Invicta, agradeço a você, Wilson, por mais essa participação, agradeço aos espectadores, aos telespectadores, né, em especial a todos já nominados, né, e destaque especial para o Coronel Azor, né, uma figura brilhante, né, não cansaria de ressaltar, e esperar que eu procurei ser muito coloquial na minha fala para justamente tirar o medo, né, das pessoas, né, porque os livros dizem pouco, né, os julgados dizem pouco, né. Procurei trazer aqui na fala o dia a dia, a nossa experiência não só de Santa Catarina, mas do Brasil, né. Espero que a gente possa avançar e que possamos ter um sistema policial mais eficiente. E aí passa necessariamente por essas palestras, parabéns, né, porque ninguém defende aquilo que não conhece, né.
Então, Sim. a ideia justamente é compartilhar esse conhecimento para que as pessoas possam brigar por um sistema policial melhor para a Bahia e para o Brasil. Era isso. Obrigado. Perfeito, perfeito. E avisar a todos para que avise para aqueles que não acompanharam desde o início. Essa palestra ficará gravada lá no feed do Instagram da Força Invicta, a partir do qual, Coronel, o senhor pode encaminhar ela, direcionar para quem o senhor quiser, né? Pode acompanhar e direcionar. Nos encontramos na próxima terça-feira lá no Café Jurídico. Com certeza. Para debatermos mais uma vez sobre o TCO. Obrigado. Um grande abraço a todos. Um grande abraço, uma boa noite a todos.